Fala, gurizada, tudo certo? Eu sou o Murilo e vou falar um pouquinho mais para você sobre o tecido epitelial glandular nesse pré-prova de histologia 1. Primeiramente, ressaltando um pouquinho mais qual é a função do nosso tecido epitelial glandular, ele basicamente tem a função de produzir e liberar substâncias como hormônios, enzimas, suor, saliva e muco por meio das atividades das unidades funcionais, que são chamadas glândulas. E onde a gente encontra, então, essas glândulas? De forma geral, elas estão em diversos locais do nosso corpo. A gente pode ressaltar, então, as glândulas na pele, como as glândulas sudoríparas, que produzem o suor, e as glândulas sebáceas. Então, lembra, a famosa pele oleosa é proveniente, então, dessa secreção dessas glândulas sebáceas. No sistema digestivo, a gente tem glândulas de diversas partes. No estômago, no intestino, no fígado e no pâncreas. Pensem só, o estômago produz HCl, ácido clorídrico, para digerir os nossos alimentos. E os outros órgãos ficam perto dele, por exemplo, nos intestinos, precisam de glândulas que produzam substâncias que vão proteger ele. Por exemplo, tem diversas glândulas que produzem muco no intestino para que ele não seja degradado pelo ácido clorídrico proveniente do estômago. A gente tem também diversas glândulas no sistema respiratório, nas vias aéreas, como os mucos das células caliciformes, que então vai limpar o ar que vem com certas impurezas. Então esse muco produzido pelas células caliciformes vão ter uma função protetora. Tem as glândulas salivares na boca e tem também glândulas do sistema endócrino, na tireoide, na hipófise, as suprarrenais e no pâncreas, na porção principalmente endócrina. Então é importante ressaltar que a gente tem diversas glândulas em todo o nosso corpo, as glândulas endócrinas, exócrinas, e a gente vai destrinchar um pouquinho mais tudo isso. Classificando agora um pouquinho desse epitelial glandular, a gente pode classificar ele inicialmente de acordo com a quantidade de células das glândulas. Temos glândulas unicelulares e multicelulares. Nas glândulas unicelulares, então as células aparecem isoladas. A gente pode usar ali uma célula caliciforme, por exemplo. Depois vamos falar um pouquinho mais sobre isso. E também tem as glândulas chamadas multicelulares, então são células agrupadas, envoltas por uma cápsula de tecido conjuntivo. A grande maioria das glândulas são multicelulares. A gente vai primeiro falar um pouquinho sobre as glândulas unicelulares e depois destrinchar todas não, mas grande parte das glândulas multicelulares. Então, começando falando sobre as glândulas unicelulares, destrinchando um pouquinho mais elas, a gente precisa saber principalmente sobre as células caliciformes e sobre as células enteroendócrinas. As células caliciformes, então, elas são responsáveis por produzir o muco, que é uma célula exócrina, então vai excretar através de ductos essa secreção, depois vamos falar um pouquinho mais sobre isso, e estão presentes no intestino, fazendo lubrificação e proteção, e no trato respiratório, fazem também a filtração e a proteção. Então a gente precisa entender por que isso acontece. Eu tinha explicado anteriormente já um pouquinho, mas retomando, ela está presente no intestino, então, para justamente proteger ele contra a degradação dos ácidos provenientes do estômago e também no trato respiratório para limpar e filtrar esse ar cheio de impurezas. As células enteroendócrinas, então, elas, então, endócrino também já vem do hormônio, no caso, então elas vão secretar hormônios peptídicos. É uma célula endócrina, então não possui ductos, vai diretamente na corrente sanguínea, e elas secretam hormônios, então, peptídicos, como a serotonina. E elas são distribuídas no trato gastrointestinal, do estômago até o colo. Uma das classificações mais importantes é principalmente quando a presença de ductos. Temos as glândulas exócrinas e as endócrinas. As exócrinas basicamente liberam, então, os produtos de secreção através de ductos tubulares epiteliais. Tem as glândulas exócrinas simples e as compostas. As simples, basicamente, então, têm só um tipo de ducto, e as compostas têm mais um tipo de ducto. As endócrinas, a gente libera, então, os produtos de secreção diretamente na corrente sanguínea. Elas são desprovidas desses ductos. Temos dois padrões, folicular e cordonal. Importante lembrar, folicular só na tireoide. Tem, então, os folículos repletos de uma substância no lúmen chamada coloide. E do padrão cordonal, a gente tem as ilhotas de Langerhans no pâncreas, também são cordões anastomosados. Vão cair na base das ilhotas de Langerhans com certeza. Prestem muita atenção nesse slide, beleza? Dá uma revisada em casa, porque é bem importante. A prova de vocês, da Marcinha principalmente, vai cair muito sobre as glândulas exócrinas. A gente tem que entender o mecanismo, então, a gente tem principalmente uma porção secretora e um ducto secretor que vai formar essas glândulas exócrinas. A porção secretora é a porção, então, que vai produzir, então, as secreções, e o ducto é onde elas, de fato, vão ser excretadas. Enquanto a morfologia, eu não vou detalhar muito nisso com vocês, porque já tiveram isso em aula principalmente. A gente consegue diferenciar entre simples e compostas, então. As simples, como eu falei, são um tipo de núcleo. Temos 4 tipos principais, a gente tem que ressaltar principalmente algumas delas ali. E nas compostas, pensem principalmente nas glândulas de Brunner, que também é um spoilerzinho para quem vai fazer o nosso simuladinho. Elas estão lá em algum lugar. E também tem 3 tipos, e também você tem que, então, pegar esse slide,
parar para ver, analisar as diferenças e entender cada uma delas, porque isso também pode ter na prova de vocês, tanto teórica quanto na prova prática. Tá, falando um pouquinho agora então quanto ao tipo de produto dessas glândulas exócrinas, temos as glândulas exócrinas mucosas, serosas e mistas. A gente tem elas, primeiramente falando sobre as glândulas exócrinas mucosas, então elas têm produtos mucosos de secreção, que é esse muco é formado por água, sais minerais, então lipídios, glicoproteínas e carboidratos. Normalmente tem formato tubular, são células em formato cilíndrico ou piramidal e tem um núcleo achatado na parte basal da célula. São glândulas de secreção grandes e pouco coradas. Lembrem principalmente das glândulas salivares menores e das glândulas de Brunner, sendo as principais glândulas exócrinas mucosas. As glândulas exócrinas serosas têm produto aquoso com enzimas, tá? E elas são células então em forma piramidal, com um núcleo esférico no terço basal da célula e tem glândulas de secreção acidófilos. Pensem também que tem um citoplasma intensamente corado por hematoxilina. Elas principalmente lembrem em glândulas no pâncreas e nas glândulas parótidas. A gente também tem glândulas mistas que têm produto tanto mucoso quanto seroso. Falando um pouquinho sobre células epiteliais, então basicamente tem origem muscular epitelial, elas apresentam actina e miosina, capacidade contrátil, e também possuem filamentos de queratina. Basicamente, elas têm aspecto estrelado, fusiforme, é importante lembrar disso, se cair na prova teórica de vocês, lembrem disso, tá? Elas estabelecem, então, junções, são chamadas desmossomos, entre si e com as células secretoras. Elas vão estar auxiliando, então, as glândulas exócrinas a liberarem produtos de secreção. A gente tem como exemplo glândulas mamárias, glândulas sudoríparas, que também possuem células endoteliais, e as glândulas lacrimais também. Então, pensando, tá auxiliando, basicamente, a parte secretora das glândulas excretar o produto delas de secreção. Para fechar agora, tá? Falando um pouquinho sobre o tipo de eliminação dessa secreção, então, a gente tem 3 tipos. As glândulas merócrinas, as glândulas apócrinas e as holócrinas. As glândulas merócrinas, então, tu vai ter a excreção, então, dessa secreção, sem perder parte celular. A gente tem a parótida, as glândulas parótidas e as glândulas do pâncreas. Então, pensem só, quando o pâncreas acaba secretando substâncias que são produzidas nele, ele não perde parte dele para fazer isso. São chamadas glândulas merócrinas. As glândulas apócrinas, o A já pensa em parte apical. Tu vai perder a parte apical da célula praticamente quando tu faz a secreção, quando tu faz a excreção da substância produzida nelas. Então a parte lipídica de algumas glândulas mamárias vai ser perdida e algumas glândulas sudoríparas também tem a parte apical perdida. São as do meio termo. Pensem assim. E nas glândulas holócrinas, para fechar, então, são basicamente glândulas que vai perder toda a parte celular também. Tu vai ter, então, a excreção da secreção que é produzida por elas, juntamente com a parte celular. Então, tu, entre aspas, tu vai acabar excretando juntamente a glândula com o produto de secreção dela. É o caso das glândulas sebáceas. Então, lembrem, glândula merócrina, apócrina e holócrina. Merócrina, a que tu menos perde parte celular, e holócrina, a que tu mais perde parte celular, beleza?